Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica. E agora vamos dar continuidade ao capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 14. Nós temos visto aqui Paulo falando sobre a liberdade, que a lei nos prende, nos aprisiona, mas a liberdade em Cristo nos faz viver uma nova aliança e viver uma vida abundante. E ela que importa. Agora, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 14 e tem algo muito importante aqui, porque ele fala os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, esse capítulo 5, ele é muito importante para aqueles que querem agradar a Deus sobre todas as coisas. Mas, como sempre, começamos com a nossa oração e eu pedindo a você que dê o seu gosto e partilhe com outras pessoas. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe, nos dando o entendimento exato daquilo que o Senhor quer que nós façamos, porque é tão importante isso, andar em espírito, viver em espírito. Por isso nos ensina, através desse capítulo agora, esse final do capítulo 5, nos ensina a andar em espírito, não fazendo o que a vontade da carne quer, mas o que o espírito quer. Amém. No versículo 14 ele começa: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, se eu quero ser livre, se eu quero cumprir a lei, eu devo somente amar o meu próximo, né? São o restante dos 10 mandamentos, né? Os primeiros quatro mandamentos diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas e não trocar o lugar de Deus com outra coisa. E o restante dos 10 mandamentos significa amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu cumpro isso, né, minimamente eu já estou agradando a Deus. E diz no 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Quer dizer, toda aquela questão da circuncisão, não circuncidar, a questão de seguir as leis, primeiro se converter ao judaísmo, aquilo tudo fazia eles brigarem, né? Como ele falou, vocês estão se mordendo, se devorando uns aos outros, né? Quer dizer, eles perderam a essência do espírito e caíram na carne, né? Na ação da carne. O 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, qual o segredo? Para não cair no mesmo erro dos Gálatas, que começaram bem no espírito, mas estão terminando na carne, andar em espírito. E o que é andar em espírito? Não cumprir com a concupiscência da carne, quer dizer, os desejos, a vontade da carne, não se deixar ser dominado por ela. No 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. O comentário diz assim: andar diz respeito a um ato que exige vontade, força e ação da própria pessoa. Por isso, é usado para ilustrar a vida cristã. As Escrituras declaram que somente quem anda em espírito se domina e se preserva na fé. A natureza humana tem vontade antagônica à vontade de Deus. E isso leva o homem a travar sua maior luta consigo mesmo, conter seus próprios desejos e inclinações. Quem aceita o conselho divino de depender do Espírito Santo mostra que reconhece suas fraquezas e limitações e sabe que sozinho não consegue vencer nem a si mesmo, nem o pecado. Então, veja, ele fala aqui cobiça, né? Quer dizer, guerreia, né? Luta. Então, a carne, ela luta contra o Espírito e vice-versa. E o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Quer dizer, quando eu estou no Espírito, naturalmente eu não vou fazer as coisas da carne. Eu vou negar minha vontade. Mas se eu estou na carne, naturalmente, eu vou me curvar a ela e vou fazer tudo que me agrada. E vai agradar o mal. No 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, quem é guiado pelo Espírito está fazendo a vontade de Deus e ele não está sendo guiado pela a lei. Ele não tem que estar com essa preocupação. Estou cumprindo a lei ou não? Ele vai estar. No 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Então, nesse primeiro versículo, vamos lá pensar aqui, né? As obras da carne. Então,
a carne tem os seus frutos, já que ela milita, ela luta contra o espírito. O que uma pessoa que está sendo guiada pela carne, ela termina por fazer, né? Ele fala as quais são adultério, né? O adultério não é somente a prática. O Senhor Jesus disse que qualquer homem que olhar para uma mulher com um desejo impróprio já pecou com ela. Então o adultério, e hoje, nos dias de hoje, o adultério está tão banalizado, tão comum, que as pessoas aceitam numa boa, né? A fornicação, quer dizer, o sexo fora do casamento. O sexo foi criado para ser desfrutado a dois, mas dentro do casamento, não fora. Fora é o conhecimento. A pessoa pensa assim, mas eu preciso experimentar a pessoa na cama. Não, o sexo é o que menos importa dentro de um casamento, mas sim o que é mais importante é a compatibilidade de pensamentos. Porque não adianta, por exemplo, eu casar com uma pessoa que pensa diferente de mim. Vai começar os problemas, né? A impureza, a lascívia. E o que vem a ser a lascívia, né? A impureza a gente sabe, né? O que torna o ser humano impuro, as coisas que ele aceita, que contamina não somente o corpo, mas a alma, o espírito. Os discípulos comiam com as mãos sem lavar e eles pensavam que aquilo contaminava, né, o corpo. Ele falou, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. As palavras que às vezes são piores do que certas atitudes. A lascívia, a busca constante pelo prazer, né, o erotismo, aquela pessoa que busca o prazer, por exemplo, na pornografia. Hoje o acesso à pornografia é tão facilitado até para crianças, através da internet, os meios de comunicação que nós temos hoje. A lascívia é o meio da pessoa buscar o prazer próprio, prazer a só, né? É a forma como as pessoas se vestem, às vezes até com desejo de poder chamar a atenção da outra pessoa do sexo oposto, né? No 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Então, olha quanta coisa, né? Idolatria é aquela pessoa que faz de um ídolo, uma imagem de escultura, como está lá no Salmo 115, se eu não estou em erro. Ela tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não se mexem, tem olhos, mas não veem, enfim. Um ídolo, Deus falou para não fazermos nenhum tipo de imagem, mas o ídolo não se resume apenas a uma imagem. Ele também é muito mais do que isso. É, por exemplo, a mãe colocar um filho no lugar de Deus. Ele faz do filho Deus dela. Ou faz o neto, ou o marido, a esposa, ou o trabalho, o dinheiro. Qualquer coisa pode se tornar uma idolatria para aquela pessoa. Feitiçaria, não somente aquela praticada, né, como nós conhecemos, de pessoas que praticam a feitiçaria, mas também a inimizade, no sentido da rebelião, inimizades, né? Acredito que venha também da fofoca, contendas, ciúmes, iras. Nós podemos sentir ciúmes, por exemplo. Eu sinto ciúmes da minha esposa, mas um ciúmes equilibrado, né? Algo não extravasante, né? Tem pessoas que sufocam o outro cônjuge, né? Ou namorado, namorada. A ira, nós podemos. Quantas vezes nós não ficamos irados? Ela não pode durar mais do que alguns minutos, ou momentos, ou algumas horas. Pelejas, dissensões, quer dizer, essas coisas que acontecem, as rebeliões, pessoas que se juntam contra outra pessoa e às vezes até falso testemunho. Tudo que é fora da Bíblia é uma heresia. No 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Comentário: as obras da carne. Paulo cita uma lista de pecados que condenavam o homem diante de Deus. Muitos gálatas estavam presos a várias dessas transgressões, pois não viviam mais pela fé, logo não andavam no Espírito. As obras da carne, além de evidenciarem a todos a péssima condição espiritual daqueles que se praticam, cobram um alto preço, pois impedem o homem de herdar o reino de Deus. Então, o reino de Deus, como disse o Senhor Jesus, ele não tem visível aparência. Então, ele está dentro do ser humano. Então,
A pessoa que ainda não tem o reino de Deus inserido dentro dela, ela vai manifestar essas coisas aqui. Vou só reler aqui o 21, né? A inveja. Às vezes a pessoa ela consegue detectar que ela é invejada, mas ela não consegue ver que ela também é invejosa. Quem é o invejoso? É aquele que ao ver o sucesso do outro não fica contente. É aquele que fala assim, eu sou melhor do que o fulano. Eu deveria estar naquela posição e não ele. Então, é a pessoa que deseja dos outros, né? Ela não faz por lutar por aquilo, né? Mas ela quer o dos outros ou se acha melhor do que os outros. Os homicídios, a Bíblia disse que nem precisa explicar muito sobre o homicídio, né? A pessoa que mata os outros. E a mágoa também é um tipo de homicídio porque a pessoa ela não fez fisicamente ou talvez não tenha coragem de fazer isso fisicamente, mas fez no coração. As bebedices, quer dizer, o excesso do álcool, né, dos tabacos, o vício, né? O vício generalizado. Hoje existe o vício dos jogos, pessoas que não conseguem se controlar, elas não conseguem ter nenhum dinheiro na mão que elas estão apostando, elas estão gastando ou deixando todo o dinheiro dela gastando no que não é preciso, né? Você quer conhecer uma pessoa, veja como é que ela trabalha, como ela lida com o dinheiro que ela tem, como é que ela administra, né? Você sabe como é que ela está com Deus. A bebedice, a glutonaria, quer dizer comer além do que você pode, além do que você é necessário e coisas semelhantes a esta. Quer dizer, a lista poderia ser muito grande, nós podemos adicionar hoje N coisas, né, que distraem a pessoa. Por exemplo, a rede social hoje, né? Uma coisa bastante atual. Ela tira o foco do que é essencial para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa ela vive pela rede social. Ela vive por um like, por um gosto. Ela posta foto, ela quer que todos gostem daquela foto, ou ela posta um vídeo. Hoje é a era das dancinhas, né? E aí nós vemos tantos jovens que perdem seu tempo apenas com isso, né? À frente de uma câmera, gastando totalmente seu tempo com coisas inúteis que não acrescentam e não vai acrescentar para o seu futuro. E aí nós vemos jovens crescendo sem perspectiva, sem noção do que querem fazer para o futuro. Então, é triste e lamentável a forma como nós temos visto o mundo se organizar nos dias de hoje. E aí, esse é os frutos da carne. Mas agora, olha o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O comentário diz, o fruto do Espírito. A vida no Espírito pode ser comparada a uma árvore que produz bons frutos. Portanto, ela faz o bem porque alimenta todos ao seu redor. Isto é, enquanto as obras da carne espalham o mal, pois além de prejudicar quem as pratica, prejudica quem está à sua volta. As virtudes de Deus no homem trazem uma conduta aprazível a si mesmo e ao próximo. Quem tem a natureza adâmica não consegue ter esse fruto, pois ele é resultado da habitação do Espírito Santo na pessoa. Assim, o Espírito produz no ser humano tudo aquilo que é da sua própria natureza santa. Diante disso, ele possui disposição para amar, se alegrar, ser manso, entre outras virtudes. Ademais, o fruto do Espírito é visível, inegável e permanece, pois procede da fonte divina. Que interessante, né? O amor, ele vence, né? O amor que Jesus evidenciou na cruz, o gozo, né? A alegria de viver, a paz, né? Longanimidade, aquela pessoa paciente, benigna, que é boa, a bondade da pessoa, ela não faz bem somente a ela própria, né? Ela não pensa somente em si, não é egoísta, mas ela pensa muito nos outros. Uma fé, a mansidão diz respeito também à obediência, né? Um espírito equilibrado, quer dizer, a temperança, são frutos do Espírito, são frutos de uma pessoa que nasceu de Deus. Eu recentemente vi um testemunho de um senhor que ele tinha a mãe dele na fé, na igreja, mas ele decidiu se enveredar para o mundo dos vícios, do crime, ficou preso. E foi numa dessas detenções dele em que ele pediu para a mãe dar para ele uma Bíblia
E ele lendo a palavra de Deus, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Hoje ele saiu, está casado, tem a própria empresa, tem vivido feliz. Quer dizer, ele entrou naquele presídio com uma mente de criminoso, com todos os desejos dele de continuar no crime, fazendo o que é errado, mas foi lendo a Bíblia, porque lá não tem acesso aos pastores, a obreiros, a ninguém, mas somente ao material, Bíblia, o livro. E ele foi recebendo material da igreja, livros, e ele foi se dedicando a ler a palavra de Deus, ela tem espírito e vida, produziu nele um novo ser. Ele entrou um bandido, ele entrou um criminoso, uma mente totalmente destruída pelo mal, mas saiu de lá um cristão, verdadeiramente cristão. Então, eu creio nisso aqui, né? A transformação que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa é extraordinário. A parte B diz assim: o fruto, embora consideremos o fruto do Espírito de maneira pluralizada, fruto do Espírito, a Bíblia o considera no singular. Isso se deve ao fato de que essas qualidades implantadas pelo Espírito em cada filho formam um todo, como se fosse uma única virtude. São estes 9 aspectos que contribuem para o perfeito desenvolvimento espiritual do cristão, assim como afirma as Escrituras, para que estejais cheios de toda a plenitude de Deus. Está em Efésios 3:19. Então, que nós sejamos cheios dessas virtudes, né? Que possamos manifestá-las aonde quer que nós vamos. Por isso que Paulo às vezes afirma que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele vai falar isso aos Coríntios. Nós somos o bom perfume de Cristo. Quer dizer, aqueles que verdadeiramente se converteram, se tornaram cristãos, ele vai manifestar essa essência diferente dos nascidos da carne. Por isso que somos tão perseguidos, porque aqueles que são nascidos da carne, eles queriam ser como nós somos, né? Convertidos, transformados, ter esse mesmo caráter, mas eles não têm. Então eles morrem de inveja e perseguem quem tem esse caráter. Aí ele diz no 23, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha o segredo aqui. Crucificaram com Cristo o seu corpo, para que você possa morrer definitivamente para aquela velha criatura. Ela precisa morrer. Então, se a velha criatura continuar viva em você, com certeza você vai suportar durante um tempo ser um cristão, né, ou um seguidor de Cristo, fazendo um enorme sacrifício para obedecer, mas depois será quase que impossível se manter crendo e obedecendo. No 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, se eu tenho o Espírito Santo, se eu vivo para ele, eu vou andar em espírito e vou ter esse fruto do Espírito em mim. 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Cobiçosos de vanglória. Que interessante, né? Essa palavra. O que é uma vanglória? Aqueles que querem se elevar, né? Querem ser reconhecidos pelos seus frutos. Quer dizer, eu tenho um amor tão bom para com o meu próximo. Olha a alegria que eu tenho de viver, né? Olha como eu sou longânimo, como eu sou bom, como eu sou generoso com as minhas ofertas. Quer dizer, eu quero, então, a vanglória. Eu quero que todos o reconheçam. E aí ele fala, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quer dizer, não devemos viver dessa forma, de forma alguma. Temos que nos abster desse tipo de vida. Os incrédulos vivem assim. Mas quem realmente nasceu de novo e tem o caráter, a essência, o Espírito de Deus dentro dele, tem que viver no Espírito. Tem que fazer o que agrada a Deus. E você? Tem andado na carne e alimentado mais a carne, ou você tem andado no Espírito e alimentado o Espírito? Que Deus continue abençoando e iluminando você.